E este tipo de eleitor existe. E ele estava no armário, né, desde 64. O moralismo de Goela é um atributo da direita. Porém, o moralismo de Goela no Brasil sempre foi o que a Bíblia chama de sepulcro caiado, que é um negócio todo arrumadinho, pintado por fora e podre por dentro, mal cheiroso por dentro. Então, por exemplo, este companheiro, se pudermos chamá-lo assim, ele é parceiro do Eduardo Cunha. Então, você imagina no debate, ó, fica quietinho aí, vai para cima da Luciana Genro e me deixa falar aqui das coisas da economia. Se vier para cima de mim, eu arranco a máscara dele. Simples assim. Cadê o Jair? Este valentão que vai resolver o problema da violência no Brasil, a golpe de frase feita. Porque o camarada que toma posse, o déficit não some porque o cara faz uma frase feita. Sabe uma frase feita? Eu sou honesto. Ô golaço! Eu também sou. E agora como é que o povo decide? Eu sou honesto, diz ele. Eu também sou, digo eu. A revista Veja desta semana traz uma denúncia grave de corrupção envolvendo o governador Cid Gomes e o irmão dele, deputado federal Ciro Gomes. Segundo a publicação, documentos da Polícia Federal envolvem os dois em um esquema de corrupção que desviou 300 milhões de reais das prefeituras do estado entre 2003 e 2009. As ilegalidades teriam sido descobertas casualmente pela PF durante a investigação de fraudes envolvendo o empresário Raimundo Moraes Filho e foram batizadas de Integração Cearense, uma alusão ao Ministério da Integração Nacional, onde Ciro foi ministro de 2003 a 2006, no primeiro mandato do presidente Lula. Aí me dizem, mas pode entrar, inclusive, um perfil mais conservador. Já pensou se entra o Bolsonaro? Eu espero, sinceramente, que não entre o Bolsonaro. Acho que o povo brasileiro é um povo com capacidade de ver o que é perigoso para ele. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT, e o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, se tornaram réus na Operação Lava Jato. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT, estava discursando no Senado quando o Supremo começou a julgar a denúncia de que ela recebeu R$1 milhão vindos do esquema de corrupção da Petrobras para sua campanha ao Senado em 2010. A acusação foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Sabe quem teve à frente das pesquisas? Com 23%? Deputado Jair Bolsonaro. Senador Tucano Aécio Neves teve só 13%, comparado a ele. Que país é esse? Que a elite brasileira pensa em Jair Bolsonaro para presidente da República. O lamentável é ver que esse projeto mal acabado de Hitler, esse Mussolini tupiniquim, esse nazi-fascista chamado Jair Bolsonaro, segue na disputa para a infelicidade dos destinos do Brasil. Vamos voltar agora ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. Os repórteres Vladimir Neto e Júlio Mosquera estão com a lista completa dos políticos que serão investigados. Júlio e Vladimir. Humberto Costa, senador do PT. Lindbergh Farias, senador do PT. Repetir a pergunta anterior, não acho que também seja o candidato que vai vencer as eleições. Nem Lula e nem Bolsonaro, na minha avaliação. E ainda de acordo com a reportagem do jornal Globo, Joesley Batista entregou à Procuradoria-Geral da República uma gravação que agrava ainda mais a situação do senador Aécio Neves. No áudio, o presidente do PSDB pede R$2 milhões ao empresário sob a justificativa de que precisava da quantia para pagar despesas com a sua defesa na Operação Lava Jato. Aécio e Joesley se encontraram no dia 24 de março, num hotel em São Paulo, quando Aécio citou o nome de Alberto Toron como criminalista que o defenderia. O pedido de ajuda foi aceito. E Joesley quis saber quem seria o responsável por pegar as malas. Aécio Neves indicou o primo, Frederico Pacheco de Medeiros, para receber o dinheiro. Ele é conhecido como Fred. Foi diretor da CEMIG, nomeado por Aécio, e um dos coordenadores da campanha de Aécio a presidente da República em 2014. O Lula é de esquerda? Com absoluta certeza. Não é, imagine. Como é que pode ser de esquerda? É da extrema-direita. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi citado em delações de 3 ex-executivos da empreiteira Odebrecht. Ele teria recebido doações ilegais negociadas pessoalmente. Em 2 campanhas eleitorais, propinas milionárias que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, teria recebido via Caixa 2 da Odebrecht, segundo 3 delatores. Primeiro na disputa em 2010. O executivo da empresa, Benedito Júnior, mencionou o financiamento ilegal.
2 milhões de reais. O que, lamentavelmente, tristemente caracteriza o Brasil nesse momento é essa discussão infame, esse debate nojento, esse noticiário repetitivo, se é legal ou não é legal, o recibo de aluguel do apartamento vizinho ao apartamento que mora o ex-presidente Lula. Enquanto preparam a sua retirada da eleição presidencial, querendo ou não querendo, não importa, e o caminho para a candidatura do Bolsonaro. O Brasil não merece isso. O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de mais um inquérito contra o senador Renan Calheiros, do PMDB. Para a gente não perder a conta, Renan responde a 17 inquéritos, 13 deles na Lava Jato, e é réu em uma ação penal. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, virou réu numa ação no Supremo Tribunal Federal por crime de peculato, que é a apropriação de recursos públicos. É uma coisa importante. Do lado deles, você percebe que eles negam a política. Nega a política. Eles não gostam de política. Lá em São Paulo, não deixaram o New York falar. Não deixaram o New Aécio falar. Sabe quem é que fala por ele? O democrata Bolsonaro. Isso é que fala por ele. Foi assim que surgiu um nazismo na Alemanha, quando Hitler mandou perseguir os socialistas e os comunistas. Foi assim que nasceu o fascismo na Itália. E nós queremos dizer alto e bom som. O juiz Sérgio Moro aceitou mais uma denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente Lula. Na ação em que se tornou réu hoje, Lula é acusado de receber propina da Odebrecht ainda durante seu mandato como presidente da República, com a compra de um apartamento em São Bernardo do Campo e de um outro imóvel em São Paulo. O juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia contra o ex-presidente Lula pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção no caso do sítio em Atibaia. Lula já foi condenado no caso do triplex em Guarujá e é julgado agora em 5 ações, 2 em Curitiba e 3 em Brasília. Na denúncia, os procuradores de Curitiba afirmaram que Lula recebeu propina por meio da reforma e decoração do sítio de Atibaia. O dinheiro teria origem em 6 contratos da Petrobras. A Justiça Federal em Brasília aceitou a denúncia e o ex-presidente Lula se tornou réu em mais um processo. Ele vai responder por corrupção passiva, acusado de negociar propina para prorrogar incentivos fiscais para montadoras quando era presidente. O juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal no Paraná, tomou hoje sua decisão a respeito da acusação de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o dono oculto de um apartamento triplex no Guarujá, recebido como propina paga pela empreiteira OAS em troca de benefícios em obras da Petrobras. Numa longa sentença de 218 páginas, o juiz Moro resume as acusações que pesam contra Lula, relata os argumentos da defesa e analisa minuciosamente as provas documentais, periciais e testemunhais para concluir. O ex-presidente Lula é culpado dos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. E por esses crimes, deve cumprir uma pena de 9 anos e meio de prisão em regime fechado.